Paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui reunidos mais uma vez para juntos estudarmos a nossa lição da Escola Dominical. Estamos na orientação do nosso pastor Eliseu Martins e também do nosso superintendente, pastor José Faria. Eu quero convidá-los para nós orarmos ao Senhor e em seguida adorarmos a Deus com o hino de número 89 da nossa harpa cristã. Curve a sua cabeça, oremos ao Senhor. Pai de amor e de bondade, nós entramos na Tua presença, Senhor, neste momento, agradecido por podermos estar aqui nesta manhã, para, Senhor querido, desfrutarmos um pouco mais da Tua palavra, do aprendizado, Senhor, da Tua palavra. Pai querido, que o Teu Espírito Santo tome, Senhor, a direção deste trabalho, que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome, e que nós realmente, Senhor, possamos aprender um pouco mais de Ti, porque os dias não têm sido fáceis e precisamos firmar a nossa fé cada vez mais. Deus de amor, Tu conheces, ó Deus, a minha limitação e pode, Senhor, nos ajudar. Nós contamos com a Tua bondade e misericórdia. Ajuda-nos, é o que nós Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Hino de número 89, irmãos. Sublime e grande amor. Conta-me sim de Jesus, para na mente eu gravar como foi que padeceu na cruz pra me libertar, a sua paixão e morte, a começar no jardim. Não houve mais quem tivesse um sofrimento assim. Só amor, só amor, só amor, sublime e grande amor. Conta-me como sentiu a rude morte na cruz, suportando a acusação dos inimigos da luz. Conta-me como tem dado ao malfeitor sua paz, dizendo hoje comigo no paraíso estarás. Só amor, só amor, só amor, sublime e grande amor. Conta-me como chorou, falando a Jerusalém, profetas fazes morrer, quando a Ti eles vêm. Conta-me como ainda chora por causa do pecador, que não quer seu evangelho proclamado com amor. Só amor, só amor, só amor, sublime e grande amor. Conta-me como, Senhor, um bom testemunho
satisfazendo a lei. Quando o cálice bebeu, também disse estas palavras, com seu tão profundo amor. Pai, lhes perdoa a cegueira que é própria do pecador. Só amor, só amor, só amor, sublime grande amor. Conta-me como também veio ao povo judeu, povo que tanto amou, querendo dar-lhe os céus, como ainda hoje ele ama a todo o pecador, dando-lhe paz e descanso pelo evangelho de amor. Só amor, só amor, só amor, sublime grande amor. Glória a Deus. Quero deixar aqui meu agradecimento ao nosso irmão Wesley, tecladista, que tem nos acompanhado aí neste louvor. Irmãos, a lição de hoje, ela traz como tema edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós estamos estudando o livro de Efésios. Já temos visto toda a colocação de Paulo inicial, como Deus quebrou o muro, desfez a separação entre judeus e gentios, como Deus teve misericórdia de toda a humanidade e Ele fez nascer uma nova humanidade através de Cristo, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre esta obra maravilhosa que Deus fez, quebrando essa separação entre judeus e gentios e nascendo daí a igreja. E nós temos como objetivo geral ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. E nós vamos trilhar um caminho dado pelo comentarista, e ele diz que nós vamos explicitar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo Testamento Ele habita em nós, por meio de seu Espírito Santo. Nós vamos apresentar o fundamento da igreja como sendo a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. E vamos refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Meus amados irmãos, o texto áureo da nossa lição está em Efésios, capítulo 2, versículo 20, que diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Verdade prática. Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e dos testemunhos dos profetas. A leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 20 ao 22. E no livro de Mateus, capítulo 7,
do versículo 24 ao 27. Se você não tem a revista, eu te convido para abrir a sua Bíblia e vamos ler primeiramente o livro de Efésios, capítulo 2, versículos 20 a 22. Diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Meus prezados irmãos, nessa lição, nós vamos estudar alguns aspectos da Igreja de Cristo. É uma lição muito importante, não que as outras tenham sido ou serão menos importantes, mas é uma lição que requer de nós também alguma atenção, porque esses aspectos que nós estaremos estudando são aspectos que nos dão segurança para uma vida de fé e nos esclarecem porque a Igreja de Cristo se desenvolve, mesmo em meio a muitas dificuldades. Nós precisamos disso, de entender melhor a Igreja de Cristo. E nós vamos entender por que ela não acaba, por que ela cresce, por que ela se desenvolve, e que não há dificuldade que consiga limitar, parar a igreja. São esses aspectos, alguns desses aspectos nós vamos estar estudando hoje. Ao final desta lição, se estudarmos cuidadosamente, se nós realmente nos concentrarmos aqui, nós vamos ter condições de discernir o que realmente é a Igreja de Cristo. De igrejas ou de comunidades falsamente chamadas de Cristo. Nós vamos conseguir discernir o que realmente nós podemos dizer: aqui está a Igreja de Cristo. E separar aquilo que procura imitar a Igreja de Cristo. E nós não estamos falando aqui de placa de igreja, não estamos falando aqui de denominação. Estamos falando aqui da Igreja de Cristo, e você vai entender um pouco melhor conforme nós formos desenvolvendo aqui essa lição. O tópico primeiro da nossa lição, ele vai falar, ele tem como tema um edifício espiritual. O ponto 1 vai nos lembrar a respeito do santuário judeu. Desde o deserto, do tabernáculo, aquele modelo de templo que nós já estudamos em trimestres passados, onde havia separação, onde havia o lugar santo e o santo dos santos. Aquele templo, o templo depois em Jerusalém, ele era o símbolo
do exclusivismo de Israel como povo de Deus. Aquele templo, tanto o tabernáculo como o templo, ele marcava, deixava claro como Israel era exclusivo, como sendo povo de Deus. Aí veio o templo de Salomão, depois Zorobabel reconstruiu, por fim Herodes também reconstruiu o templo, e juntando todos esses anos, foram quase 1000 anos, onde a identidade do povo judeu como povo de Deus estava marcada no templo. Então era quase 1000 anos de história e de o templo como sendo considerado a morada de Deus. Os irmãos se lembram a separação do lugar no Santo dos Santos, tinha ali a Arca da Aliança, que era o símbolo da morada de Deus, como se Deus morasse ali. Quando Cristo veio, nós já estudamos isso nas lições passadas, Cristo quebrou esta barreira e se revelou também aos gentios, e do povo judeu e dos gentios fez uma nova humanidade. Ele aboliu as leis cerimoniais, né? Os irmãos vão se lembrar que nós explicamos na lição passada que a lei mosaica ela tem que ser vista sob 3 aspectos, né? Sobre o aspecto civil, sobre o aspecto moral e sobre o aspecto cerimonial, que é a circuncisão, o sábado, as festas, que são leis cerimoniais. Estas leis, a civil, ela só diz respeito aos judeus, né? Assim como a lei civil brasileira diz respeito aos brasileiros. A lei mosaica referente às cerimônias, as leis cerimoniais foram abolidas por Cristo, porém as leis morais, é óbvio, elas prevaleceram. Mas quando Cristo formou essa nova humanidade, o tempo judaico ele perde a sua relevância, porque agora já não é mais o símbolo do exclusivismo do povo judeu, já não há mais exclusividade do povo judeu. Deus se revela para toda a humanidade e o seu desejo de salvar não somente o povo judeu, mas toda a humanidade, incluindo eu e você. O ponto 2, ele nos traz como tema, agora, não mais o santuário judeu. Ele mostra que esse santuário judeu vai ser substituído pelo santuário cristão. Porque agora, com essa nova humanidade, Deus não vive mais no templo. Deus não está mais habitando num templo. Mas agora ele habita nesse novo povo, ele habita nessa nova humanidade que é formada por cristãos judeus e cristãos gentios. No livro de João, capítulo 14, versículo 23, nos diz assim a palavra de Deus. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Então agora, Deus não habita mais no templo. Deus não habita mais
E nós vamos estudar isso em paredes, em templo feito pelas mãos dos homens. Deus vive nesse povo. E nós vamos ter que compreender que Ele vive individualmente, quer dizer, Ele habita em você, Ele habita em mim individualmente. E também habita em nós como comunidade. Nós somos a Igreja de Cristo, juntos nós formamos a Igreja de Cristo. Então Cristo, Ele está entre nós e está em nós. Então é uma coisa gloriosa, né? Isso que o Senhor fala, porque hoje nós podemos sentir a presença de Deus entre nós. Quando nos reunimos, cantamos, oramos, né? O próprio Senhor disse que onde se reunissem 2 ou 3 no nome dEle, Ele estaria presente. Então, nós podemos sentir a sua presença quando nos reunimos, mas também podemos sentir a sua presença individualmente, quando estamos no nosso lar, quando estamos no trabalho, na escola, por onde estivermos. Ele está conosco porque Ele habita em nós. Ele já não se contentou em habitar mais em templo feito por mão de homens. E é aí que Paulo, ele começa, né, no versículo 20, ele nos compara a um edifício. Ele compara a igreja a um edifício. Ele diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Irmãos, quando nós estamos estudando isso, é comum a gente dizer, nós vamos até a igreja, e às vezes a sensação que dá é que igreja para nós é o templo. Quando nós falamos do ponto de vista jurídico ou de outros aspectos, não está equivocado. Mas do ponto de vista espiritual, nós temos que, de uma vez por todas, entender que a igreja somos nós. Que um templo, ele não pode comportar Deus. Não há. E o próprio rei Salomão, no livro de 1 Reis, capítulo 8, 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, Salomão diz assim: mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Ele fala, ele afirma, né? Não há ponto de interrogação aqui no final, não. Ele diz: quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Ele entende, ele compreende que Deus, um templo, por maior que seja, ele não tem como comportar Deus, não tem como abarcar Deus. Estevão, lá no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, no versículo 48, Estevão diz assim: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Ele recorda o que Salomão havia dito. E o apóstolo Paulo também vai dizer isso, no capítulo 17 de Atos, no versículo 24, Paulo diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. E aí é um reconhecimento da parte desses homens de que realmente templo nenhum
pode se dizer que é a habitação de Deus. Quando nós nos reunimos, Deus está presente. Ou quando estamos só, Deus também está conosco. Ele faz em nós morada. Então agora o santuário cristão, ele mudou completamente do santuário judeu. O santuário judeu era físico, era o templo. O santuário cristão é aquele que não é material. Ele é agora espiritual. Esse é o conceito bíblico de santuário cristão. O conceito bíblico de santuário cristão é aquele que não é material, mas espiritual. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia, livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Ele diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, Pedro diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então eles usam essa metáfora com o templo e para mostrar que nós somos o templo onde hoje o Senhor faz morada. Essa é a diferença do santuário judeu para o santuário cristão. E ele nos coloca, nós lemos aqui no versículo 20, que ele fala que Cristo é a principal pedra da esquina. Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Paulo está aí continuando a sua metáfora com o templo. O que é a pedra da esquina? Na arquitetura antiga, a construção de um edifício, ela requeria que houvesse uma pedra angular, uma pedra chamada também de a pedra mais importante ou a pedra principal, porque as construções eram de pedras. Mas essa pedra, ela ficava na junção de duas paredes. Era uma pedra muito importante. E essa pedra, ela é que vai dar suporte à estrutura. E determina também a forma final do templo. Era a pedra que, a partir dela, os construtores continuariam a construção daquele templo. Durante muitos anos, a nossa igreja, sempre que ia começar a construção de um templo, havia-se o costume de fazer ali o lançamento e nós chamávamos de pedra fundamental. Era um ato simbólico, né? O assentamento de um tijolo, de uma pedra mesmo, como símbolo do início da construção. Mas nós compreendendo melhor, se passou a entender, né? E esse é o real entendimento, de que aquela pedra que nós assentamos ali no início da construção, ela tem que ser chamada de pedra inicial, porque Cristo é a pedra principal, Ele é a pedra angular, Ele é essa pedra que dá sustentação e dá forma ao edifício, né? Todas as demais pedras que serão colocadas, elas devem se ajustar a essa pedra principal, a essa pedra angular, ou pedra da esquina, que é o nosso Senhor Jesus.
Você talvez, pesquisando, né? Há algumas pessoas que têm essa curiosidade sadia de pesquisar e conferir. Talvez você encontre algum desenho de um arco, e com uma pedra no centro desse arco em cima, e também sendo chamada de pedra angular. É que no tempo dessas construções antigas, como que se iria fazer um arco, né? Era algo muito difícil. Então, vinha se levantando dos dois lados esse arco, e quando ele chegasse no seu centro, tinha que se colocar uma pedra que encaixasse ali e ela desse segurança para o arco. E aí ela seguraria tanto o que foi erguido de um lado, o que foi erguido de outro, e ela ficaria aqui no meio, dando o ângulo daquele arco. Por isso, pedra angular, né? Mas a nossa pedra angular é a pedra da esquina, é a pedra que vai dar sustentação, é a pedra que vai dar forma. Esta outra pedra que eu disse, também ela vai segurar toda a construção, ela vai dar forma à construção, ela tem também o mesmo significado. Mas a Bíblia nos fala da pedra da esquina. Cristo, a pedra principal. Nós já dissemos isso, que Cristo foi identificado como a pedra angular. E essa identificação, irmãos, ela vem lá desde as profecias messiânicas. Ela vem, remonta, né, a profecia messiânica. Abre a sua Bíblia no Salmo de número 118, o versículo 22, ele diz assim: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. O salmista está falando de Cristo, que os construtores rejeitaram, mas ele tornou-se a pedra da esquina, quer dizer, ele tornou-se a cabeça da esquina. Ele mesmo, o próprio Cristo, afirmou em Marcos, no livro de Marcos, capítulo 12, e no versículo 10, Marcos 12 e 10, nós lemos: ainda não lestes na Escritura, ainda não leste esta Escritura, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. É o próprio Senhor afirmando, né, que ele era a pedra. E eu quero aqui fazer uma ressalva, né, que Jesus nunca disse que Pedro era a pedra. Essa confusão, ela ocorre por um diálogo de Jesus com seus discípulos, lá em Mateus, a partir do versículo 16 ou 15, Jesus pergunta aos seus discípulos, ele pergunta aos discípulos: olha, o que é que estão dizendo de mim? O que eles dizem quem eu sou? Né? E responderam: olha, tem alguns que dizem que tu és João Batista, outros dizem que é Elias, Jeremias ou um dos profetas. Aí Deus vira para os discípulos e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, versículo 16, e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando ele diz esta pedra, ele está dizendo sobre ele mesmo, que ele seria a pedra. Então, há alguma denominação que diz que Pedro foi o primeiro Papa, baseado
nesse texto, mas há um equívoco de interpretação, porque Jesus jamais disse isso. Jesus é a pedra de esquina. Jesus é ele o alicerce da igreja. Os apóstolos também testificaram isso. Nós vamos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Capítulo 4, versículo 11. Diz assim: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Os discípulos também confirmaram isso. E Pedro, 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 7, diz: eu estou em 2 Pedro, 1 Pedro 2 e 7. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Então há aqui a confirmação, não há mais dúvida. Não há mais dúvida. E o texto bíblico em classe, em Mateus, ele fala sobre isso. O homem prudente, ele edifica a sua casa espiritual sobre essa rocha. A casa espiritual firmada em Cristo. Cristo, ele é indispensável. Por ser pedra principal, ele é indispensável para a união e o crescimento ordenado da igreja. Uma igreja que não coloca Cristo como sendo a pedra principal, às vezes até ela cresce. Cresce em razão da mídia, cresce em razão de artifícios de marketing, mas ela não pode ser considerada igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo tem ele como a pedra principal da esquina, ele é o fundamento, ele é indispensável para que a igreja cresça saudavelmente, cresça ordenadamente. O crescer, irmãos, às vezes nos dá a sensação que é só em quantidade, né, de pessoas que são salvas. Claro, isso é crescimento, é importante. As almas precisam de Jesus, precisam ser salvos. Precisam ser salvas essas almas, mas nós precisamos entender que ele está dizendo aqui também do crescimento espiritual, do crescimento do homem interior, de nós como igreja, nós crescemos no entendimento e na graça de Jesus. Cristo é indispensável para isso. O ponto 2, ponto segundo da nossa lição, agora que nós entendemos que o templo cristão, ele não é feito por mãos de homens. Ele não é as paredes, os utensílios. Somos nós o templo. Entendido isso, comprovado isso à luz da Bíblia Sagrada, a lição nos fala do fundamento que é dos apóstolos e profetas. Ora, irmãos, fundamento, nós sabemos o que é. É aquilo que dá segurança, né? Aquilo que sustenta, aquilo que mantém de pé, né? Uma casa que não tem um alicerce, não tem um fundamento bem feito, ela vem a desmoronar, ela cai se ela não tiver, né, um fundamento bem solidificado, bem feito, né? E a engenharia moderna, ela faz edifícios fenomenais, mas baseado no fundamento. É o fundamento que dá a condição de se erguer um edifício. Então nós vamos falar disso. Qual é o fundamento da igreja? Qual é o fundamento? E ele diz que o fundamento
é dos apóstolos e profetas. Primeiro vamos falar de apóstolos, o conceito de apóstolos. Esse termo, apóstolos, ele vem do grego e é usado para significar enviado ou mensageiro. A lição nos ensina que Mateus, Marcos e Lucas usam o termo apóstolo quando se referem aos 12 escolhidos por Deus. Jesus escolheu 12 para segui-lo. E esses 12, isso é um símbolo das 12 tribos de Israel, né? Por isso o número 12, ele não é aleatório, ele não é à toa, né? Ele vai simbolizar, significar as 12 tribos de Israel. Quando estudarmos escatologia, nós vamos ver que tem relação com os 24 tronos. E por isso que o número 12, ele é específico, ele não é aleatório. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, os discípulos ou os apóstolos se veem com um problema, ou com uma questão a ser resolvida, porque com a morte de Judas, com a traição e a morte de Judas, precisava de um sucessor, precisava de suceder Judas para completar o número dos 12. Então, diz a Bíblia, no capítulo 1, no versículo 26, lá a partir do versículo 23, eles vão dizer que foram apresentados 2 homens. O primeiro deles era José, chamado Barsabás, não é Barrabás, é Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Eram 2 homens que preenchiam os requisitos, que nós vamos falar deles mais adiante, os requisitos para ser apóstolos. E no versículo 26 diz: lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Aqui há uma outra questão também em relação à sorte, vai falar sobre Urim e Tumim, mas quando Matias, sorte caiu sobre Matias, diz a Bíblia que por voto comum, quer dizer, todos concordaram, e Matias substituiu Judas na composição dos 12 apóstolos. Qual a importância, irmãos, disso? Por que tinha-se que fazer isso? Porque os apóstolos eram aqueles homens que tinham uma autoridade ímpar na igreja. Tinha uma autoridade diferenciada no tocante à revelação divina e à mensagem original do Evangelho. Eles tinham um papel, e não era autoridade humana, não era autoridade dadas a eles pelos homens, pelos irmãos. Não, era uma autoridade espiritual, uma autoridade dada pelo Senhor, porque eles agora estava sob a sua responsabilidade a revelação divina e a mensagem original do Evangelho. E eles pregavam e eles faziam como ninguém mais até hoje. Ninguém mais até hoje faziam o que os apóstolos fizeram. Eu sei que aí surge uma pergunta, né? E Paulo? Paulo não foi apóstolo, então? Como é que fica a situação de Paulo? Paulo é uma exceção. Paulo foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Primeiro, Romanos 1:1. Carta de Paulo aos Romanos 1:1. Ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolos,
para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. E em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 8 e 9, diz assim: e por derradeiro de todos, me pareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Paulo, ele reconhece que ele é uma exceção, que ele diz aqui que se considera o menor dos apóstolos. Ele não pode dizer que não é apóstolo, porque ele foi chamado por Deus para isso. Há os teólogos, quando nós estudamos a história de Israel, nós vamos ver que há uma tribo de Israel que ela é meio dividida. E alguns querem dizer que Paulo, então seriam 13 tribos, e Paulo ele seria esse 13º apóstolo para ser comparado a essas tribos. Mas não, são 12 tribos. 12 apóstolos, e Paulo é uma exceção a isso. E Paulo cumpriu os requisitos para ser apóstolo. Aí uma outra pergunta, que nós não podemos fugir dela. Existe apóstolo moderno? Existe apóstolo na nossa era? As pessoas... Nós temos diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores. Algumas igrejas têm bispo. E isso na Bíblia nós encontramos. Agora, alguns se intitulam apóstolos. E tem até outros nomes já querendo ser superior a apóstolos. Mas nós podemos afirmar que não existe apóstolos modernos. Nós defendemos que não existe apóstolos modernos. Por quê? Para ser apóstolo, precisava preencher alguns requisitos, e nós vamos falar sobre isso rapidamente. Primeiramente, tinha que ser chamado pelo próprio Cristo. Quer dizer, ele tinha que ter conhecido a Cristo e ter sido chamado. Mas e Paulo? Como é que foi a situação de Paulo? Não, Paulo, ele viu a Cristo. Paulo viu a Cristo. No livro de 1 Coríntios, capítulo 9, o versículo 1, Paulo diz assim: não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Paulo está dizendo que ele viu a Cristo, ele está afirmando que ele viu a Cristo. No capítulo 15, nós já lemos o versículo 8 e 9, mas no versículo 7, Paulo está dizendo que depois Cristo foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu a mim, como a um abortivo. Quer dizer, Paulo deixa claro aqui que ele foi o último a ver Jesus ressurreto. Então, Paulo foi chamado pelo próprio Jesus. Esse é um dos requisitos. O outro requisito é ser testemunha ocular do ministério, morte e ressurreição de Cristo. Testemunha ocular é aquele que viu. Então, Paulo, ele viu Cristo ressurreto. Ele viu as obras de Cristo. Então, ele cumpriu também esse requisito. Nós vamos ver isso no livro de Atos, capítulo 1, versículo 21. Antes da separação de Matias,
diz assim: é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então, o apóstolo precisa ser testemunha da ressurreição de Cristo. E isso não é possível mais nos dias de hoje. Não se tem notícia de que Cristo apareceu a mais ninguém. E Paulo afirma que Cristo apareceu para ele por derradeiro, ele foi o último. Um terceiro requisito é que os apóstolos, eles tinham autoridade para realizar prodígios e maravilhas como nenhum outro homem. Aí você vai dizer: não, pastor, Cristo também nos deu poder. É verdade. Cristo nos deu poder para expulsarmos demônios. Mas o poder que Deus tinha dado aos apóstolos, que o Senhor deu aos apóstolos, era diferente. Aqueles homens, eles oravam e vilas inteiras eram salvas. O avental, a roupa deles passava e a sombra deles curavam. Então, as maravilhas nenhum outro homem fez desde então. O Senhor tem operado e usa poderosamente aqueles que ele tem levantado para a sua obra, mas nada do que é feito hoje dá para se comparar com o que foi feito com os discípulos. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, Paulo diz assim: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Então Paulo ressalta isso como uma necessidade, um requisito para ser apóstolo, e que ele também tinha cumprido esse requisito. E um último fundamento que eu vou dar aqui, um último requisito que eu vou dar aqui, não que sejam únicos, mas para a gente entender isso, esses apóstolos, eles tinham autoridade para definir os fundamentos da igreja. Eles tinham autoridade para definir a doutrina da igreja. Eles recebiam a revelação de Deus e registraram nos seus livros. Então, irmãos, se existissem apóstolos modernos, eles teriam, da parte do Senhor, autorização para acrescentar ou tirar algum fundamento. E como isso não é possível, Jesus afirma que as palavras dele não passariam, que nada pode ser mudado na Bíblia Sagrada, é mais uma demonstração de que não existe apóstolo moderno. Se bem que, quando a gente olha para algumas comunidades, a gente vê que tem alguns querendo mudar esses fundamentos da igreja, e talvez ele seja um apóstolo à sua moda, Mas, biblicamente, não existe apóstolo moderno. Quem se autodenomina apóstolo está cometendo um equívoco muito grande. Vamos seguir, porque nós temos que falar sobre a doutrina dos apóstolos. Doutrina é o que constitui o fundamento da igreja. O fundamento, não são os apóstolos. O fundamento são a doutrina que eles ensinavam. Esses são o fundamento da igreja. Atos, capítulo 2, versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A parte A do versículo. Então, a doutrina, o fundamento, não eram os apóstolos, mas sim a doutrina que eles ensinaram. Doutrina essa que eles receberam de Cristo. Não era a doutrina que eles inventaram.
eles receberam de Cristo. Romanos, capítulo 6, versículo 17, diz assim: mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. 1 Timóteo, vamos até Timóteo, que é uma carta pastoral. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, Paulo diz assim: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires algum que não ensinem outra doutrina. Então, a doutrina, os ensinamentos dos apóstolos é que são o fundamento da igreja. Esse fundamento não pode ser alterado. Esse fundamento não pode ser violado. Esse fundamento foi recebido de Cristo. E a igreja está edificada sobre Cristo, sobre as Escrituras de Cristo. Então, é importante quando nós lermos e comprovarmos biblicamente isso. Vamos ler Lucas, capítulo 21, versículo 33, quando Jesus diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, esse fundamento jamais poderá ser mudado. A revelação dos apóstolos não pode ser anulada. Não pode ser anulada por revelação, não pode ser anulada por testemunho, não pode ser anulada por profecia posterior. Não pode. Às vezes alguém vem e diz que tem uma revelação do Senhor, mas essa revelação é contrária à doutrina dos apóstolos. Essa revelação tem que ser rejeitada. Testemunho da mesma forma e profecia. A Bíblia nos ensina que nós não temos direito de julgar os profetas, mas temos o direito de julgar a profecia. Porque se essa profecia contrariar os ensinamentos, ela tem que ser descartada. Porque a doutrina dos apóstolos não pode ser alterada, não pode ser anulada por outra qualquer. É importante. Nós já lemos o Atos 2,42, e a parte A, que diz que a igreja, ela dava atenção, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Isso quer dizer que ela se preocupava em manter a doutrina, e nós não estamos falando aqui de costumes, estamos falando de doutrina. A igreja se preocupava em manter os ensinamentos que os apóstolos deram, que foram recebidos da parte de Deus. E também diz que esse fundamento era o testemunho dos profetas. A palavra grega, profetes, significa proclamador e intérprete da revelação divina. Você pode ver que no livro de Efésios 2:20, Paulo põe uma ordem, Ele diz que o fundamento, ele diz, edificado sobre o fundamento, ele coloca dos apóstolos e dos profetas. Ele coloca os profetas em segundo lugar, Primeiro os apóstolos e depois os profetas. Isso, irmãos, esta frase, apóstolos e profetas, ela indica, demonstra que isso trata-se dos profetas da igreja do Novo Testamento e não dos profetas do Antigo Testamento. Aqui está se referindo dos profetas da igreja neotestamentária, da igreja do Novo Testamento. Nós, diferentemente dos apóstolos, nós podemos afirmar que há profetas
no Novo Testamento. Né? A Bíblia nos confirma isso. Não é nos mesmos moldes que o profeta do Antigo Testamento, mas há profetas no Novo Testamento. Paulo assegura, inclusive, que a salvação dos gentios foi revelada pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Efésios 3, 4 e de 4 a 6, Paulo vai afirmar isso. Paulo vai garantir isso. Efésios 3, 4 a 6, diz assim: pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora, tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então veja bem, Paulo confirma isso. O que os profetas do Novo Testamento falaram também perfazem o alicerce da Igreja de Cristo. Amém? Nós estamos avançando na nossa lição, indo para o ponto 3º, que vai falar agora diretamente a nós, edificados para a morada de Deus. Nós vimos até agora que o templo judeu, aquele templo de quase 1000 anos de história, templo de Salomão, construído por Zorobabel até Herodes, quase 1000 anos de história, ele perde o seu simbolismo de exclusivismo, né, como morada de Deus, e agora, no Novo Testamento, com a vinda de Cristo, nós somos a morada do Senhor. Então, e segue, né, essa comparação que ele faz como edifício, né, de Cristo. Ele fala um edifício bem ajustado. A expressão que ele diz, no qual todo edifício bem ajustado cresce. É estranho, né? Porque como é que um edifício pode crescer? Como é que um edifício ele é levantado e terminado, né? Mas nós somos um edifício, a Igreja de Cristo é um edifício, que se ela estiver bem ajustado, ela continua crescendo. Isso indica, irmãos, um processo contínuo de desenvolvimento. Ano passado, o tema que Deus deu ao nosso pastor aqui, nós passamos o ano vendo esse tema, estamos em construção, né? Está aqui, está baseado aqui. A Igreja do Senhor e você, como cristão, tem que ter um crescimento, um desenvolvimento espiritual contínuo. Ele não pode ser estagnado, não pode parar. Mas para isso precisa estar bem ajustado. Porque se estiver fora, se tiver, não estiver acompanhando a pedra de esquina, não vai estar bem ajustado. Né? Tem que estar com Cristo, alinhado com Cristo, obedecendo a Cristo, porque Cristo, além de ser o princípio de estabilidade e diretriz da igreja, é também o princípio de seu crescimento. Cristo, ele é o princípio de estabilidade e diretriz da igreja. É ele que diz para onde vai a igreja, como vai ser feito, né? Mas também é ele que dá o crescimento. E aí, esse mesmo versículo, ele se refere a nós como pedras vivas, acrescentadas a esse edifício.
né? Edifício, versículo 21, né? Na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. E no versículo 22, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, amados, nós precisamos estar bem ajustados, porque essas pedras vivas que somos nós, elas são colocadas nesse edifício de uma forma harmoniosa. E nós somos ajustados uns aos outros de uma forma harmoniosa. Por exemplo, eu vou te dar o exemplo do que está acontecendo aqui. Nosso pastor deu o comando, o superintendente da escola dominical nos orientou e nós estamos aqui. Cada um fazendo o seu papel, né? O irmão Matias, que está hoje aqui fazendo o papel de cinegrafista, que está sendo gentil conosco, e nós vamos nos encaixando de forma harmoniosa. Por isso que precisa acabar, se houver entre nós as contendas, os conflitos, as inimizades, e nós estudamos já isso, né? Eu não quero falar sobre isso, mas nós precisamos vir conviver e estar aqui, cada um fazendo o seu papel, cumprindo o seu chamado, para que esse edifício cresça de uma forma harmoniosa. Ajustados, nós somos ajustados um ao outro, e dessa forma nos tornamos templo santo do Senhor. É a única forma de nos tornarmos templo santo no Senhor. Esse vocábulo, templo santo no Senhor, esse vocábulo templo, ele está se referindo ao lugar santíssimo. Aqui, né, nesse texto, ele está se referindo ao lugar santíssimo, que é onde o Senhor fazia morada e o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Hebreus 9:7 também diz isso, porque agora não há mais essa estrutura material, né? Nós somos o templo santo, o Senhor está em nós, nós temos comunhão com Ele. 1 Coríntios 3:16 vai falar sobre isso. E como resultado de estarmos ajustados, como resultado desta harmonia, nós temos a comunhão divina e acesso à presença do Pai. Eu quero terminar essa aula dizendo a você que se estivermos ajustados, se estivermos harmoniosamente colocados como pedra viva, nós continuaremos tendo acesso à presença do Pai. E nós somos morada de Deus no Espírito. Amados, que o mesmo prazer que uma pessoa deve ter ao chegar na sua casa, depois de um dia de trabalho, às vezes de uma viagem longa, prazer que tem de retornar à sua casa, por mais simples que ela seja, o Senhor também tenha o prazer de morar em nós, em espírito. Que o Senhor tenha prazer de morar em nossas vidas. Que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça, oremos ao Senhor. Graças te damos, ó Pai, por mais este momento de aprendizado da Tua Palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada um dos Teus filhos que tem tornado isso possível, Senhor, em meio a essa pandemia, tem tornado possível que a Tua Palavra continue chegando aos lares, através deste canal, Senhor. Tu possa abençoar toda a equipe de mídia, Tu possa abençoar os irmãos que têm feito esse trabalho, hoje aqui o irmão Matias. Quero rogar a Tua bênção, Senhor, sobre todos esses irmãos e a cada um que tem também, Senhor, acessado esse canal e ouvido estas palavras.
que o teu Espírito Santo, o Senhor, continue falando aos seus corações, ensinando, aprofundando, ó Pai, aquilo que as minhas palavras não puderam fazer. É o que eu te peço, Senhor, guarda-nos e continua nos dando prazer em estar na tua presença. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém.